noite, obrigado. Bom, eu também odeio formalidade, não gosto de microfone, mas pediram para falar porque está gravando, então vou ser bonzinho hoje. Queria, pretendo falar milhões de coisas, sempre me pedem coisa formal, eu tenho preguiça assim, de fazer coisas mostrando e tal, então eu fiz um PowerPoint para apresentar as coisas, mas com certeza não vou usar, está aí para quem quiser. Tenho o meu livro digitalizado, no fim das coisas, quem quiser, que a maioria já tem aqui, sabe, eu mando, eu prefiro, porque aí a pessoa pode ter. Infelizmente ele está esgotado há bastante tempo, mas é disponível, disponibilizado, e eu não gosto de ficar falando nem com coisas na mão, nem com livro, nem nada, até porque eu gosto de gesticular. Mas farei aqui um sacrifício. Vai ficar ali, em algum momento depois o Gilvan vai fazer favor de ficar passando para quem quiser alguma informação que tiver lá visual, mas eu pretendo nem virar para lá, é mais para vocês mesmo. Então. Eu tenho o último filme que eu participei, o documentário dos amigos da InVideo, o Metrópolis, e eu pensei em passar um pedacinho dele, uns 10 minutos só, ele é mais extenso, e 10 minutos com som, para vocês ouvirem alguns depoimentos, de algumas pessoas com esse tema, enfim, foi feito em cima do meu livro, e depois, em algum momento, eu vou... Tá ruim isso aqui, mas você precisa disso mesmo para eu... Fala alto. Não, porque eu prefiro isso. Eu falo alto, eu prefiro, mesmo sem voz, eu prefiro falar alto, e aí fico mais então eu tenho, esse filme foi o último que eu dei depoimento, eles queriam muito fazer um documentário comigo só, e eu falei que já estava com o saco cheio de ficar falando sobre o meu livro, dando depoimento, reproduzindo tudo que está lá, então eu falei, não, se fizer aberto eu participo, mas não quero. E é muito chato, porque fica toda hora falando a mesma coisa, dá muito prazer, tem muito prazer com esse tema, até porque é um dos que fiz a vida inteira com muito prazer. Não é por aí, mas é porque às vezes fica chato, achando que eu sou só eu. Ouve, e a ideia aqui é um pouco isso, é ouvir as pessoas contar, cada uma a sua experiência, o que viram. Eu vou fazer algumas provocações, e uma delas é com 1, 2, 3 exceções, 90% de vocês aqui tem menos de 30 anos, ou até 30 anos. Logo, não vi nenhuma da sala de cinema que eu vou falar aqui que estão no meu livro, porque todas fecharam nos anos 80, até os anos 80, basicamente tudo que teve aqui nos anos 1909, a primeira sala aqui, o Cine Comércio, que foi criada aqui em Belo Horizonte, até a década de 80, todas basicamente foram fechadas, com 2, 3 exceções, que é onde eu queria ouvir, quem lembra, que bairro, que mora, que cinema que tinha, e aí a gente pode fazer mais uma conversa, mas o Gilvan pediu para eu falar um pouco mais sem interferência, mas eu também gosto muito da ideia da interferência, de perguntar, eu estou falando, não fica chato ficar falando, mas aí fica também ao critério, um ou outro, se quiser me perguntar alguma coisa, mas eu vou falar um monte de coisa e depois está aberto para depoimentos, conversa, perguntar, curiosidades, porque na verdade o meu livro, que foi o primeiro projeto do CRAV, eu sinto um orgulho muito grande, porque logo que a prefeitura do Patrus assumiu em 92, eu dava aula na PUC, era meu amigo lá, e quando ele saiu para candidato, eu falei com ele, eu quero fazer uma pesquisa, e assim que você ganhar a prefeitura, eu vou aplicar e apresentar esse projeto para fazer um livro das salas, que eu já venho pesquisando há muito tempo. E ele falou, faça isso, se eu ganhar, eu faço o seu livro. E ele ganhou, a prefeitura assumiu a Maria Antonieta, eu apresentei o projeto para ele, eu comecei a pesquisa literalmente em 92 e foi até 95, 3 anos de pesquisa diária em todos os jornais e espaços aqui dessa cidade. Eu era rato do museu, rato das cinematecas, rato das entidades, das pessoas que tinham o acervo em casa, e isso é importantíssimo, não só a presença do Gilvan, mas o CRAV. O CRAV foi inaugurado com esse projeto. Era o grande projeto do centenário de Belo Horizonte, em 97, e o meu livro fez parte disso. O meu livro literalmente começa em 1897, quando Belo Horizonte é criado, e vai até 97, mesmo sendo lançado em 96. Que a ideia era fazer com o projeto do centenário do cinema, em 1995, o centenário da cidade, em 1997,
né? Então fazer o projeto foi isso. E eu mapeei literalmente todos os jornais, aí é péssimo como historiador, que era uma piadinha que eu fazia com as pessoas do Museu Mineiro e do Arquivo Público Mineiro, que nós, os historiadores, pelo menos igual eu, de pegar os jornais e folhear, a amiga também é historiadora, a gente sabe disso, né? A gente destrói. Eu sou um dos grandes destruidores dos jornais de Belo Horizonte. Eu pesquisei quase 100 anos diariamente e tudo que eu pegava, destruía, porque não era digitalizado. Hoje a maioria ainda se perde. O pesquisador igual eu, que ia lá, pegava os jornais, folheava no arquivo primeiro, os jornais se pedaçavam, porque também a precariedade na preservação. Tudo isso tem a ver com o CRAVE, a importância de um órgão, que aqui o CRAVE era esse, ele foi criado com esse intuito de ser o MIS, Museu Imagem de Som, que ainda precisa de ser implementado com essa ideia, um museu maior, uma amplitude maior, e não simplesmente um órgão ligado à prefeitura, sempre variante com governos, com essas pendências de mudança de poder, ou seja, as coisas não permanecem mal, a cultura, né, politicamente. Eu critico sempre, em geral mesmo, participando dos projetos, eu participo de todos, até para poder criticar, né? Falta isso, né? Falta política pública para a preservação, falta política pública para a sala de cinema. É impossível preservar uma sala de cinema se o governo municipal, estadual e federal não tiver interesse. Então isso também está aberto depois para questionamentos, porque na verdade foi tudo isso que me levou a fazer esse trabalho. Eu vivenciei esses fechamentos dessas salas todas. Eu vi todas as salas se fecharem na década de 80. Então é triste porque eu sofri isso diariamente. E quando eu achei um poema, literalmente em 1928, procurando o jornal do ano de 1928, já estava 30 anos pesquisando, 30 anos da história de Belo Horizonte. Em 1897 eu comecei no ano, foi inaugurado, nos jornais diários aqui. Aí quando eu cheguei em 1928, eu acho no Jornal Diário de Minas um poema do Drummond, depois ele publicou em livro, chamado O Fim das Coisas, e falando do fechamento de um cinema que tinha aqui no Cine Odeon, que era ali na Rua da Bahia, onde é aquele coleginho ali, em frente do Rio, antes do Rio, aquele colégio lá ali na, acho que é em Moraes, no Bernardo Monteiro, Bahia, com aquele, o Instituto de Minas do lado, aquele coleginho ali de crianças na esquina. Era o Cine Odeon, era o chamado Cine Poeira, essa é uma coisa que as pessoas mais antigas só sabem o que é o Cine Poeira, era um cinema vagabundo de quinta categoria, onde passavam só filmes muito comerciais, chulé. É engraçado que a gente hoje critica shopping e tal, mas perto dos poeiras, né, os cinemas muito, depois também dos anos 60 e 70, os cinemas, né, especiais, as salas especiais que passavam filmes eróticos, depois de sexo explícito, era tudo muito ruim, tanto o ambiente como as exibições e a coisa, mas a gente, eu, por exemplo, critico muito o shopping hoje, mas eu frequentei todas essas coisas muito também lamentáveis. Então, a história das salas de cinemas aqui acompanhou um pouco o processo da cidade. O meu livro foi fazendo, eu tentei mapear isso, por isso antes eu não tinha um nome, a ideia original era chamar Inventário, né, das salas de cinema, né, e depois eu fui achando, quando eu achei esse poema, que Drummond fala e ele fala isso no poema que é muito genial, que era muito ruim, os filmes eram não sei o quê, mas aquele era o espaço daquela juventude. Então imagina um jovem, Drummond em 1902, com 20 e poucos anos, que frequentava já Drummond, para quem não sabe, Drummond foi crítico de cinema, antes de ser poeta, conhecida e reconhecidamente. Um trabalho de um amigo que mapeou junto comigo na época que eu estava fazendo e conseguiu achar quase todas as crônicas, era assim, mais um cronista cinematográfico do que um crítico, mas ele gostava muito do cinema e escrevia muito sobre cinema e escreveu sobre todos os filmes que eram lançados aqui entre 1914, pasme, com 12 anos de idade. Alguns dizem que é lenda, mas eu tenho isso registrado. Já com 14 anos, 12 anos, 13 anos, 15 anos, já fazia crônicas e apresentava nos jornais diários. E
ele só vai ser reconhecido como poeta 15 anos depois de 1930, com alguma poesia. Muita coisa. Ele escreveu muito sobre o cinema. Ele escreveu sobre importação de filme virgem pós Primeira Guerra, 18, com 16 anos de idade. Ou seja, tem uma crônica que já está no material dele, dessa pesquisa desse amigo, que é impressionante. Ele falando, em 1918, na história do cinema, é o primeiro baque da história do cinema mundial, quando o cinema norte-americano infesta toda a produção mundial. Porque com a guerra, nenhum país tinha o poder, o royalty da película, era só os americanos. Então, foi barrado a importação para o mundo inteiro. E aí, ironicamente, é o predomínio e o monopólio do cinema norte-americano no mundo a partir de 1920, pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial. Então, isso é a história e acaba que isso teve um impacto muito grande aqui, porque aqui, e é uma tradição, e isso é importante, porque em Belo Horizonte tem uma tradição de formação de um público cinematográfico chamado cinéfilo, muito específico. São pessoas muito apaixonadas por cinema, desde esses escritores, esses poetas, que perpassa toda uma geração dos anos 50, com a criação do CEP, do Centro de Estudos Cinematográficos, que acabou pegando todos os estratos sociais da cidade. Todas as pessoas que viveram nos anos 50 e 60 aqui participaram ou tiveram alguma coisa a ver com o SEC. Eram escritores, advogados, poetas, artistas de todas as possibilidades, pessoas comuns. O SEC era essa ideia de ser o Centro de Estudos Cinematográficos, aqui criado em 1951, que de certa forma foi a coisa mais importante, que formou um público muito especial para o cinema aqui. E essa tradição, eu entrei nela nos anos 70, quando eu cheguei aqui, e nunca mais saí. Então, isso, eu herdei essa tradição, que eram pessoas extremamente obcecadas e apaixonadas por cinema, que iam para ficar vendo filme em qualquer lugar, de qualquer jeito, e isso vai até, predomínio até 78, quando é criado o Cine Humberto Mauro, que é o título do meu último livro. Eu fiz um mapeamento de tudo que aconteceu no Cine Humberto Mauro de 1978, quando ele foi inaugurado, até 2008, 30 anos de produção da sala, porque foi lá que eu comecei, foi lá que eu me formei. E eu brinco que eu só estudei cinema oficial porque não tinha mais nada para fazer. Porque eu fui formado vendo filme. Eu tinha 20 anos de cinema na realidade, assistindo, ouvindo crítico, ouvindo pessoas falarem de filmes, vendo os filmes e me formando. Quando chegou a época de estudar, não tinha nada para fazer. Também fazer uma especialidade em cinema. Mas, digamos, eu não estou na academia, então eu não a desprezo. Mas ela se não tem a prática e se não tem a vivência, se não tem a formação, pode ser doutor. Mas não existe. Doutor só em samba, como diz o só vivendo, cantando. Se você não exercitar, você não vai ser. Então a minha relação com o cinema sempre foi uma formação prática, vendo e ouvindo, e aí a formalidade depois eu estudei. Então essa tradição vem e passa pela sala de cinema. Não tem ninguém que trabalha com cinema que não começou no seu bairro vendo um filme ou sendo levado pelos pais ou contando essa experiência. Que essa é a primeira grande marca do cinema aqui. Então, a primeira sala oficial do cinema de Belo Horizonte é 1909, o Cine Comércio, é ali onde é hoje a Santos Dumont, ali chamado do Comércio, aquele pedaço, aquele entroncamento ali, Caetés, aquele pedaço, o Cine Comércio era ali, e foi o primeiro cinema oficial. Isso também é interessante, porque isso é 1909. Em 1897, 95 a história do cinema mundial, 97, 98 o cinema brasileiro existiu de fato, até 1907, 2008, o cinema não era exibido no cinema. Então isso também tem quase 2 décadas de filmes que eram vistos, mostrados. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, em ato de igreja, a mais famosa está aqui do lado, a igreja São José. Passavam filmes direto na igreja São José.
passavam filmes na igreja Boa Viagem, passavam filmes nos halls dos cafés, da Bahia, todos, Metrópolis, por isso a ideia desse filme, Metrópolis, com todos os trocadilhos, Metrópolis da cidade, Metrópolis cinema, e essa ideia de metrópole mesmo, de feriado urbano, né? Então, todas essas possibilidades aconteceram antes do cinema. O cinema era mostrado em cafés, era mostrado de... Era ao ar livre ou era dentro da igreja? Não, às vezes ao ar livre na igreja, às vezes ao ar livre, às vezes as projeções em telões, que é engraçado. Isso hoje volta depois do tempo, faz órgãos, pessoas, faz um evento, um festival com a projeção em praças, ao ar livre, e as pessoas acham que é invenção. É engraçado, eu já vi pessoas falando isso. Nossa, é a primeira vez que isso é feito. Então, na verdade, quase 20 anos antes do cinema na sala, e isso foi no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, quando o cinema é criado oficialmente lá, segundo a lenda, um ano antes do cinema real, 1894, o Edison, Thomas Edison, já fazia projeções cinematográficas lá nos Estados Unidos. Ironicamente, ele projetava num aparelho que chamava kinetoscópio, que era uma cabine telefônica. Então era uma coisa assim, que ele projetava e colocava, né, as pessoas assistiam o filme individualmente. Isso era o princípio do cinema que os americanos queriam comercializar, pela própria sociedade, individualista e tal. Ainda bem que se deram mal. Os franceses viram esse aparelho, os irmãos Lumière, vão lá, copiam esse aparelho, fazem uma caixinha de sapato desse tamanho e coloca e projeta. Aí nasce o cinema em 1895. Então, ainda bem, né, que existem os franceses como os indianos. Né? Então, porque copiaram o modelo que é patenteado pelo Edison em 1894, antes do cinema existir, e os americanos nunca tiveram essa hegemonia da criação do cinema. Os franceses fizeram, o cinema passa a ser projetado, não é individual, passa a ser coletivo. E era também assim, por isso, quem lembra da história do cinema, os primeiros filmes eram a saída da porta de faca, a chegada do trem na estação da Ciotat, ou seja, era ao vivo e as pessoas viam aquilo e teve um impacto muito grande na sociedade da época, e até hoje é assim. Uma projeção ao ar livre, pública no sentido de ser em vias públicas, ainda hoje fascina. A sala de cinema é o comércio, é a industrialização, é a formalização. Então, o cinema existe antes e permanece. Por isso, essa ideia desse documentário, aí, como eu disse, eu vou passar só um pedacinho, 10 minutos, com som, só para a gente ouvir alguns pontos de vista, para depois abrir a conversa, e depois eu tiro o som e deixo passando, porque ele tem muitas informações do meu livro, que aí acho que facilita mais para ver as salas, lembrar foi inaugurada, quantos tinha, melhor vendo do que me ouvindo só falar e lendo. E aí depois eu continuo, porque aí eu faço um histórico até hoje, e aí a gente abre para várias conversas. 10 minutinhos, eu vou marcar aí, depois a gente tira o som para passar. Eu usei igual.
centro passa a ser hipercentro, a cidade passa a ter uma escala mais favorável ao automóvel e todos os hábitos vão mudando, os hábitos de compra, de uso, de serviço, de diversão, e o cinema não ia ficar imune a uma transformação tão profunda. E o cinema era evento, né? O cinema era igual, sei lá, Piramide ou um clube. Isso fez parte da vida da comunidade. Levava criançada, tinha matinê de domingo, 10 horas da manhã. Então a gente se preparava para o cinema, se aprontava para ir para a sessão de cinema, marcava um encontro com amigos lá. O cinema sempre era o grande ponto de encontro. Era o espaço para você ver o serviço. O cinema e a rua são duas coisas que combinaram muito. Todos os bairros de Belo Horizonte tinham uma sala de cinema. A cidade, quanto mais equipamento cultural ela tem, mais ela pulsa, mais ela vibra. Ali o cinema até os anos 40 era um evento. As pessoas se arrumavam, vestiam o que tinha de melhor, era uma ideia da missa, de um casamento, de uma festa, e além de ir em grupos de amigos, casais, era muito comum. Os rapazinhos, as mocinhas iam para iniciar um namorico, pegar na mão das moças, essas coisas que fazem escolher do cinema, né? Eu conheço famílias, né, que foram estruturadas a partir desse encontro no cinema, nas tardes de domingo. As fotos que existem do cinema dos anos 30 e 40, no centro da cidade, no Brasil e tal, você vê assim, o público, tudo de chapéu, gravata, as mulheres todas elegantes. Era um ritual, era um evento, era uma satisfação. O cinema não era, por mais que os filmes fossem na mesma linha, cinema americano, excesso, comércio, mas o evento, a ideia tinha um diferencial, tinha uma coisa de integração com a cidade, tinha uma coisa de satisfação, então isso era um diferencial muito grande. Você geralmente aos domingos à tarde, você ia ao cinema para depois ir fazer um lanche, como se fosse um passeio mesmo que estivesse fazendo, não uma coisa tão assim, tô no supermercado, eu saio e entro no cinema. Nós já vimos as grandes salas, que eram salas de espetáculo, na verdade, não eram salas de pesquisa cinematográfica, de culto ao cinema, eram salas de socialização da imagem. Você saía para ir para o Paládio do Brasil, uma honradez enorme de estar no meio daquela plateia enorme, daquele som maravilhoso, aquela acústica provocava. Os cinemas eram centrais, eram nessas regiões bem dentro da contorno, e ele tinha uma característica específica. O Metrópole, por exemplo, ele passava os filmes, as produções mais caras. O Guarani já tinha um perfil mais para adolescente, filme de censura livre e adolescente. O Jax era uma ação também mais censura livre, tipo ET, passou lá, Indiana Jones. Cine Royal, que era na Fospena, era numa sala de cinema super bacana, além de ser grande, ela era uma sala super bem montada, com uma inclinação perfeita, com uma tela gigantesca. Foi um cinema que eu vi filmes importantes lá também. O Cine Vox era um cinema de rua especializado em exibição de cinema de arte, né? Então tinham vários ciclos de toda essa geração de cineastas que fizeram a cabeça da gente, né? Dos novos cinemas que aconteciam na década de 60. O cinema novo brasileiro, Novelli Vague, Pasolini. The Song Remains the Same, um musical com música do Led Zeppelin. A sessão daquele do Cine Rocks foi quase a recepção da plateia. O comportamento dela era de como se ela estivesse num show de rock. Todo mundo levantava da cadeira, dançava, não foi uma sessão assim passiva. As pessoas iam ao Cine Brasil, isso é claro, elas iam especificamente para aquele tipo de cinema que passava os musicais, que passava os grandes filmes americanos. Elas iam ao Paládio assistir as comédias românticas, elas iam ao Tamoio, no primeiro momento assistir filmes de aventura, assistir filmes de pancadaria dos anos 70 e 80. Os cinemas tinham um perfil específico.
Então deixou de ser ao centro e saiu para as periferias. Os bairros passavam os filmes que tinham sido explorados nas salas do centro, depois iam para os bairros. Sábado e domingo nós passávamos os filmes que de primeira linha, era um filme melhor, de melhor qualidade, mais bem feito e tudo. Mas nos dias da semana nós tínhamos que nos contentar com o filme de segunda linha. Você poderia ver tanto um filme do Trinity quanto um filme do Hitchcock, do Spielberg, porque lá que eram mais baratos, eram mais, assim, acho que talvez menos da metade do preço do Metrópole que você pagava. Então era curioso que no cinema de bairro passavam todos os filmes. Como é que chama? Como é que é o trash? Passava até os trash, os filmes trash também. Aí sim era a democracia plena. De repente você podia sair a pé da sua casa, por exemplo, perto da minha casa tinha o Cine Amazonas. Eu morava no Grajaú, na Avenida Amazonas, a gente tinha o Cine Amazonas. Era um cinema possível você assistir alguns filmes ali de forma barata. Então as pessoas do Padostag assistiam filmes do Padostag, no São Carlos, no Marrocos tinha no Amazonas, lá no Prado tinha vários cinemas, São José, Eldorado. As pessoas da comunidade eram um público muito específico, então, portanto, essa ideia da proximidade, do carinho, da relação que eles estabeleciam com esse espaço era fundamental e era determinante para aquele convívio eterno na sala, ou seja, a permanência desse público a cada semana, filme mudando, era certa, era garantida. A bilheteria dos filmes começa a cair no final do jogo. Bom, vou tirar o som e daí se quem quiser ficar vendo, porque eu vou falar mais porque tem muita coisa também, como documentário também, tem várias pessoas que falam de outras coisas que não cinema. E a ideia deles, quando eles me pediram, era usar todas as informações do meu livro. Eu peguei isso. E eu fiz um painel, eu montei para eles gravei um depoimento com toda a história, tudo que estava no livro, e pedi para que eles apresentassem para os convidados, para os outros convidados, cada um desse o depoimento da sua experiência. E aí indiquei alguns amigos, dois críticos, o Fabinho e o Marcelo, até que eu dedico a sessão, que a gente perdeu um pouco tempo, Marcelo Castilho, um grande amigo, um grande crítico aqui de cinema, um dos mais apaixonados quando eu entrei no Cinema Hall, um dos primeiros amigos que eu fiz, que a gente cresceu junto assistindo o filme. Era uma relação de um diálogo, e como era uma pessoa muito difícil, de difícil acesso, as pessoas não suportavam ele pessoalmente, e eu acho que vice-versa também, não suportava as pessoas, né? E a gente se deu muito bem, e isso é engraçado, são coisas que só acontecem comigo, né? Porque assim, todo mundo fala, como assim ser amigo dele? Paciência, era um grande amigo mesmo, esse Marcelo Castilho, e morreu ano passado. E o Fabinho, que foi o revisor do meu livro, era um crítico que a gente também começou junto no Hoje em Dia, aí eu convidei. Os outros eles convidaram amigos, cineastas, que é um grupo de jovens também, videoartistas, eles convidaram várias pessoas, que aí ficou bacana, só que o documentário vai ficando um monte de gente falando. E a maioria não tinha a informação das salas. E aí ficava meio um monte de também, mas é o trabalho mais importante dos últimos tempos aqui, até porque a gente garantiu a fidelidade de passar a informação, principalmente um pouco isso também, o que a gente está pretendendo aqui hoje, é mostrar esses espaços que a maioria, como eu disse, vocês aqui não viram aberto, alguns estão ainda fisicamente por aí, mas então não sabem como era, nem o que passava e nem o que viram. Então era um pouco isso, e atualizar hoje, porque basicamente depois dos anos 70, 78, com a chegada do primeiro shopping, o BH Shopping lá, longe naquela época, né, criou-se essa nova modalidade de exibição e foi o início da decadência dos cinemas de rua. E aí depois tem essas coisas para discussão. Se hoje cansam de me perguntar, vale a pena restaurar e reinaugurar um cinema como o Brasil, como o Paládio, como o Santa Teresa, bem citado pelo Gilvan, o Patê, enfim, qualquer um desses espaços que estariam por aí fisicamente ainda íntegros, né? Sim e não, depende para quem
Porque se não tiver política pública, é perder tempo. Porque vários tentaram fazer isso. Né? O Pathé foi fechado, foi vendido para a igreja, foi reaberto como cinema, foi vendido para outra igreja, virou estacionamento, virou isso, vai virando as coisas, porque ninguém consegue administrar esses espaços, como eram antigamente, sem uma não lei de incentivo, mas sem o incentivo de política pública. É impossível manter uma sala, qualquer que seja, né? E na proporção dessas salas é impossível. Essas salas todas eram muito grandes. A média de uma sala pequena aqui era de 800 lugares. 800 lugares são 8 cinemas de shopping. Esses todos têm salas de 100, 200 lugares. É muito grande. Seria inviável hoje. O Paládio, né, seria totalmente inviável. 2.000 lugares, jamais, né, daria para ser ocupado numa sessão. Os cinemas aí bonitos que a gente tem, como o Pátio e tal, a gente vai em sessão, eu, por exemplo, vou em sessão de 2, 3, 4, 5 pessoas. Então, imagine, isso, nesses espaços comerciais, esses espaços não conseguiram. Isso, ironicamente, foi a justificativa. Eu vi isso entrevistando todos os exibidores da época. Não dá mais, cinema muito grande, centro da cidade, no Brasil. Alegaram claramente. Por que eu fechei o Brasil, a empresa na época chamada Cinemas Teatro, do Luciano, depois Funchal e depois o Grupo Luciano, que era dono de quase todas as salas de cinema de Belo Horizonte. Era um monopólio, né? E aí acabou criando também problema para vários exibidores pequenos. Né? Então, o Guilherme Jonga parece que é filho do pioneiro do cinema de ruptura com o monopólio nos anos 60, quando lá no Prado ele criou 4 salas na região e direcionou o público daquela região e principalmente criou um problema para a empresa Cinemas Teatro, porque todo mundo ficou meio assim, esse cara está fazendo sucesso com os filmes, o Eldorado, o São José faziam sucesso, né? Tinha uma rotina de produção, mas era difícil manter, eles não tinham, e isso sempre foi um problema. Hoje Belas Artes passa por isso, os espaços todos passam, ninguém consegue, o exibidor, dono da sala, também é refém do distribuidor, que é a pessoa que compra ou pega o filme, de quem faz, o produtor, o cineasta, o estúdio, e ele faz um monte de cópias e coloca nesse circuito exibidor. É assim que funciona o cinema. Por isso é importante entender esse processo, porque às vezes é isso que, aspas, justifica o fechamento de uma sala. O cara não tem filme para passar. O Brasil pagou caro isso, de ficar reproduzindo filmes anos na produção. Às vezes o filme não saía em cartaz, todo mundo ia lá toda semana, que o filme mudava toda semana, e aí fica o filme, vai ficando, e aquele filme todo mundo já viu, enche o saco. Aí o povo, o público, as pessoas começavam a inquietar com essa ausência de filmes também, novidade. Os chamados cinemas lançadores, que eram os cinemas que sempre, toda semana, lançavam um filme diferente, e os filmes circulavam nas salas, isso não existe mais, nem hoje existe. Hoje existe no shopping o grande filme blockbuster, ele entra ao mesmo tempo, mas isso é bem diferente de antigamente. Antigamente tinha, o Paládio era um cinema lançador, então ele lançava uma comédia romântica, antigamente era na segunda-feira, hoje é sexta. Ele lançava, por exemplo, um filme na segunda-feira, né, e esse filme ficava em cartaz até a outra segunda-feira, pelo menos. Né? E aí, se não tivesse um público, ele mandava esse filme para o Tamoio, para o Acaiaca, para o Brasil, e lançava outro. Então, os filmes não saíam de cartaz, eles circulavam no circuito da cadeia exibidora da Cinemas Teatro. E era bom, mesmo sendo um monopólio e tal. Depois os outros grupos começaram a reivindicar. Mas hoje, por exemplo, essas bobagens de blockbusters são lançadas em 500, 600 salas ao mesmo tempo. E aí é um filme em 300 lugares ao mesmo tempo. E não 300 filmes em 300 lugares. E esse é o problema do cinema agora. Não é só do shopping, é o problema da exibição. A exibição é o monopólio do distribuidor. Então, ele interessa em lançar qualquer filme que seja de grande lançamento em todos os lugares possíveis, ao mesmo tempo. Então, ele quer infestar aquela sala
e não quer deixar que as pessoas vejam outra alternativa de exibição aí. E isso foi um problema para muitas salas, que não conseguiam o filme, e aí ficavam refém, aí ficavam reprisando, ficavam segurando o processo de lançamento, aí o público cansava, os cinemas ficaram decadentes, muito nos anos 70, Brasil especificamente, pela cidade, Belo Horizonte era ficou muito deteriorada na década de 80, aqui no centro, então ele foi virando, e essa foi uma justificativa de vários desses cinemas para passar filme pornográfico de sexo explícito, que era o gênero que estava sendo hegemônico na história do cinema. Então, quase todos os cinemas sofreram essa pressão. Cine Tamoio passou filme pornográfico que não era cinema pornográfico, Cine Regina passou filme pornográfico que passa até hoje, está lá dentro da galeria, sozinho, remanescendo, passando filmes em vídeo de sexo explícito, e não era cinema de sexo explícito. Nazaré, né, ali na Guajajaras também, enfim, quase todos, a Caiaca, todo mundo, Arte Palácio, todos os cinemas sofreram isso, que era o gênero do mercado, na época, o cinema pornográfico, no caso do Brasil, as nossas pornô chanchadas também, então isso acabava fazendo grande sucesso dentro das salas, e todas as salas também. E isso trouxe uma decadência também a esses espaços, porque é um público muito específico, né? Nada contra, eu fui esse público, eu vi muitos desses filmes nas salas de sexo explícito, vendo o filme ali junto com aquele público, mas isso incomodava um cinéfilo. Até então eu só via clássico, mas eu vejo tudo, e até hoje. Hoje eu brinco que a pornografia hoje é mais do que explícita. Eu tenho que ver porcarias nos shoppings todos os dias. Eu vejo todos os filmes ainda em cartaz, então eu tenho que ver um monte de porcaria que para mim, isso é pornografia. Isso é que me ofende muito mais, porque isso é esse excesso, é esse lixo, né, que é toda hora jogado. Mas é o mercado atual, não tem jeito. Esse mercado é em função do grande monopólio dos distribuidores. E hoje as grandes empresas, e a televisão, já que o Gilvan falou dessa coisa da televisão, hoje vocês podem ver, você não entra nem um filme no Shopping Cidade, ou no Boulevard, ou no próprio, sei lá, esses shoppings todos que não tem Telecine apresenta. Né? Hoje a Telecine, os canais já entraram no cinema pesado. Um tempo atrás era HBO, muito timidamente apresentava uma outra coisa. Telecine hoje apresenta tudo. Parece que todas as produções dos grandes estúdios precisam mesmo do aval do Telecine. A ironia é que o Telecine é deles mesmo, das grandes distribuidoras norte-americanas. Foi ele que criaram esses canais a cabos todos, né? O Telecine como todos os canais das grandes chamadas majors, das grandes 10 grandes empresas do cinema norte-americano que têm monopólio também dos canais de televisão aberta. E aí esse é o problema hoje para a televisão e para a exibição, para essa coisa de conteúdo nacional. É uma pressão muito grande para brigar com esses caras muito fortes, muito grandes, você conseguir, por exemplo, colocar essa produção em canal aberto e colocar no canal fechado as produções brasileiras. Eu sempre brinco que a Globo, né, a Globo Filmes criou a Globo Filmes para poder exibir os filmes brasileiros na produção delas de televisão. E não o contrário, ela não quer passar o filme brasileiro na Globo, porque ela não vai passar. Não interessa, é muito caro, muito difícil, e ela tem a programação. Mas quando ela cria uma empresa, e essa empresa produz da televisão para o cinema e coloca no mercado e cria um canal, para quem não sabe, também o Canal Brasil é ligado a um grupo de cineastas e é ligado a pessoal da Globo, então eles criaram um canal para também passar uma produção especificamente. Mas como é um canal aberto, é muito bom, é bem-vindo, mas não concorre e não inibe ou não exige a presença do cinema brasileiro, por exemplo, nas TVs fechadas. Nenhum canal brasileiro passa regularmente os filmes brasileiros. Né? Nenhum deles. Então é complicado. Então fica difícil essa relação. E isso também foi um dos problemas para as salas de cinema. Porque esse monopólio da televisão foi atentado. Eu brinco, eu vou abrir assim, um leque de 50 fatores que colocaram fim ao cinema a partir dos anos 70. Então, a violência, a crise do petróleo, vou exagerar algumas coisas, mas mundialmente. Crise do petróleo, decadência física, recessão mundial nos anos 70 e 80. Chegada da TV em cores em 72. A TV em cores tirou
milhões de pessoas das salas de cinema. Porque enquanto a televisão era preta e branca, as pessoas estavam no cinema. Mas aí chega a cor, a partir de 72 oficialmente, e aí ficou difícil. As pessoas não conseguiam mais queriam ver em casa. E isso é também muito antes do que hoje é de novo a tendência, do vídeo, do combo, da coisa de casa. Já começou por aí. Videocassete, na sequência, 72, 73, 74, né? E depois TV a cabo. Essas coisas combinadas com uma especulação imobiliária na década de 80 aqui em Belo Horizonte, especificamente que eu estudei, muito grande, a cidade perdeu a infraestrutura dessa coisa de novo, do patrimônio, da estrutura física de se manter uma sala, né? Foi uma pressão muito grande. As igrejas evangélicas, não é uma culpa das igrejas evangélicas, não é nem uma crítica religiosa, mas elas viram ali um templo pronto para uma sala específica. Quase todos os cinemas inicialmente foram comprados por igrejas evangélicas. E muito bom, porque a maioria deles continuaram intactos. Né? Todos que as igrejas evangélicas, até hoje, o Royal está lá, citado, o Royal está lá em pé porque o grupo que comprou ficou lá. O grupo do Patê segurou, que era o grupo Renascer, comprou, segurou. Depois eles venderam, aí arrancaram as cadeiras, tudo e virou estacionamento. Mas enquanto estava, o Odeon, enquanto era da igreja, também ficou lá. Por quê? Porque eles não mexeram na infraestrutura do cinema. Eles não mexeram nem na cadeira, nem nada. Se fizeram reforma, quando fizeram só por fachada. E mesmo assim a maioria deles não mexeu nas fachadas. O Royal está lá igualzinho o Odeon está lá igualzinho ali na contorno. Então essa estrutura, nesse caso, a igreja não fez mal para um processo. Tá? Mas a especulação imobiliária desse grupo foi muito forte. Eu entrevistei vários pastores, várias pessoas responsáveis por esses grupos, e eles falavam isso, eles ofereciam no mercado 2, 3 vezes mais do valor do imóvel. E aí o cara não aguentava. Então é muito interesse, muito fácil a compra, né? Que seria diferente. Mas por quê? Porque todo espaço público é concessão. Então precisaria de política pública para preservação. E não conseguiram. Não conseguiram com o Brasil, ele foi fechado, ele é patrimônio. Não conseguiram com o Metrópole, ele é fechado, ele é patrimônio. Estou fazendo agora nessas manifestações 30 anos, né? A primeira grande manifestação aqui nessa cidade. Eu participei, a luta para manter o Metrópole em pé. 1983, 30 anos atrás exatamente, a gente foi para a rua, cercamos o Metrópole ali onde é o Bradesco, na Rua da Bahia, para não ser vendido para o grupo Bradesco na época, que era um grande especulador, o maior era os bancos, e depois os estacionamentos. Todos eles, bancos e estacionamentos, quebrar esses espaços físicos e criar outra coisa. Nós fizemos um cordão de cercamento lembro, está no meu livro lá, eu filmei inclusive o processo de demolição do 2, né, como filmei agora recente no Candelária, e o último filme lá, o Tutsi, e a gente foi fazendo, pessoas vestiram de tudo, fizemos um monte de manifestação, fizemos a vacinada, caminhamos para a época do IFAM, os órgãos de preservação do patrimônio, não teve jeito. Bater, ou seja, não adianta, isso é uma ilusão, não adianta tombar e tal se não tiver uma política de preservação e de implementação para garantir que ele não seja, não só vendido, mas que ele não seja destruído como fachada, como patrimônio. E o Bradesco nem pensou, demoliu tudo, pôs no chão e virou o banco. E era genial, era um dos cinemas mais interessantes da época, porque era uma coisa que hoje também não tem isso, vocês a maioria também não vivenciaram, era uma experiência genial, que eram as galerias. Galeria de cinema era playground da juventude da época. A gente ia para a galeria para zoar o pessoal de baixo. Todo mundo, isso, jovens e responsáveis. Então, no Brasil, eu lembro a primeira vez que eu, já apaixonado, já cinéfilo, já não era tão criança, né, e fui expulso do Metrópolis, porque ele tinha um parapeito enorme. E quando passou lá, os grandes sucessos da época, Grease, os tempos da brilhantina, ele
vestida bailarina e dançava em cima do parapeito é isso aqui, essa passarela aqui no parapeito e dançava igual a volta, correndo em cima do parapeito, 3, 5, 6 metros, passa. Aí o segurança ia lá, tinha uma perninha, tirava e tava, não. Aí o cara uma vez falou, mas você já viu esse filme mais de 5 vezes, para de vir aqui. Não sabe, eu tinha visto o filme 5, 6 vezes e ia lá só para dançar nos tempos da brilhantina, coisa de uma juventude da época. E foi um sucesso, um pouco como o cara fala dos shows, alguns filmes viravam happenings, viravam espetáculos. Filmes de artes marciais já contando um pouco de experiência, no Tamoio, virava grupos que hoje, né, os vândalos das passeatas são crianças, bebês, poucos, porque as pessoas iam vestidos de Bruce Lee, com faixa, esses Harry Potter hoje não sei nada perto do que era a nossa juventude. Né? A gente ia gangues de personagens para ver os filmes. O filme de Bruce Lee, as pessoas iam vestido como um tchaco, imagina, estava mostrando como um tchaco. E engraçado, não tinha, então, brigas, eu nunca briguei, não tinha o confronto, porque ia as trupes para fazer essas coisas. As pessoas tinham uma relação com aquele espaço. Esse cinema, o Tamoio era impressionante, porque ele passou todo o final dos anos 70 e 80, filmes de Kung Fu, né, e caráter em geral, milhões daqueles filmes, era genial, você vê aqueles filmes mais sacados, quando você vai ver hoje, séculos depois, sinal de corda, não tinha efeito nenhum, era só trucagem mesmo lá. Então era muito assim. Canso de falar das experiências do Paládio, né? O Paládio era o cinema dos casais. Raramente, né, ia. Se ia alguém, em algum momento ia, era para tentar achar a namorada de alguém que perdeu a namorada ou o namorado. Né? Porque se você entrar sozinho, você tinha que ficar danado, chorando e tal, sofrendo, porque não tinha ninguém sofrendo, né? Tal. E a gente ia para procurar namorada, para ver os filmes. E era muito engraçado. O Jax, inicialmente o Cine Tupi ali, onde é o Shopping Cidade, era o Cine Tupi nos anos 50, depois virou Jax, depois foi destruído e virou o Shopping Cidade, ali onde tem aquela loja de móveis ali, né, que é a entrada da galeria antes, do ladinho da porta do Shopping Cidade da Tupis, era uma galeria, que é aquela loja, era o cinema genial, porque era uma galeria, e na porta era fliperama, que também vocês, jovens, não vivenciaram isso. Vivenciam um Playstation e acham que são modernos. Fliperama era genial. Era nessa mesma edilha do Palácio? Não. O Guarani passava muito filme épico. O Guarani é onde é ali o Minimar de Paula, aquela esquina ali, que foi inaugurado também nos anos 40 como rádio e teatro. Isso é uma outra característica. Tinha cine teatro e rádio e teatro. Eram esses espaços. Muitos dos cinemas inaugurados nos anos 30 e 40 serviam para outras coisas. Então, eles serviam para shows de auditório, rádio faziam muita coisa ao vivo, e a Rádio Guarani inaugurou o processo ali com o som. Esses dias eu vi um filme lá no em homenagem ao Tostão, que eles estavam tentando contar essa história através do rádio, das locuções, contava-se, narrava-se a partir do futebol e as pessoas não viam, né? Televisão. Então era genial essa experiência. Então eles fizeram isso, ele foi feito, ele passava muito épico, muitos filmes de época, era um cinema, e o projeto dele era ser um cinema grandioso, ele é idêntico àquele contado no prédio. E ele passava muitos filmes. No final dos anos 70, ele já entrou em decadência e começou a repassar muitos filmes. Aqui o grande cinema mais na linha de passar filmes próximos, filmes culturais, na verdade não tinha. O que passava de vez em quando algumas coisas próximas disso era o Acaiá. Quando ele não reprisava, ele passava filmes diferentes, né, esse circuito, que eram quase todos da cinema de teatro, eram filmes comerciais mesmo. O Brasil era os musicais da América. Foi inaugurado em 32, né, com o objetivo de lançar o gênero musical brasileiro, norte-americano, dentro do cinema brasileiro. E ele influenciou todo o cinema brasileiro, chamado chanchada dos anos 40, pelos esses filmes musicais que vinham. Passava tudo que lançavam nos Estados Unidos, 32, 33, 34, até os anos 50, automaticamente o
Brasil reproduziu, que era da Metro, era um estúdio mesmo, era um veículo, então, o estúdio mandava todos os lançamentos, então, ele ficou muitos anos como espaço para grandes filmes musicais. Depois dos anos 60, ele vai ter uma contribuição, e nós chegamos, e isso é um dado muito interessante, o Brasil chegou a ser a segunda maior bilheteria do cinema brasileiro. O Brasil inteiro como espaço exibido. Entre 60 e 70, todos os filmes que entravam no Brasil ficavam em cartaz muito tempo e enchia a sala todas as sessões. Ele só perdia para um cinema aí em São Paulo, né, e depois ele começou a decair. Por quê? Porque ele virou lançador do Mazzaropi a partir dos anos 60 e depois do Renato Aragão, os Trapalhões, no final dos anos 60 e 70. Então, todo mundo, que vocês também não viram, que não viu Mazzaropi e os Trapalhões no cinema, não sabe a importância do cinema popular brasileiro. Né? O Mazzaropi foi, durante 32 filmes, o maior produtor, diretor e sucesso do cinema brasileiro. 32 filmes, todos sucesso absoluto, todos se pagavam o cinema dá lucro de 3 ou mais vezes o valor investido, todos se pagavam e foi durante uma década sucesso absoluto aqui no Cine Brasil. Muito tempo. Depois os Trapalhões e depois começou a decadência a partir dos anos 70, aí andou passando de tudo, caiu numa infelicidade total de passar filmes de violência dos anos 70 e 80 americanos, e aí foi o princípio da decadência. A cidade já era bastante violenta e ele lançava Stallone Cobra. Eu não vou esquecer nunca isso, quando teve uma pancadaria na porta não é do Stallone também, nem do Cobra, mas depois dos Rambos, porque era uma mentalidade de uma indigência muito grande na cidade, e aí esse filme tem um impacto, né? Então o filme acaba criando um mal-estar também, e as pessoas, né, catalisam e capitalizam como que é isso. É o mal, mas eu sempre digo que isso é determinante, não, porque senão todo mundo que assistisse comédia ficava rindo igual retardado. Se todo mundo visse filmes românticos, ficava chorando. Não é verdade, mas sempre justifica isso pela violência. Não é óbvio que cinema não é, não deve ser. Se a pessoa é violenta e sente um filme e se resolve matar todo mundo, como aconteceu depois com o Rambo, né? O Rambo, várias pessoas saíram, o maluco lá em Salvador metralhou as pessoas do cinema que vestiam igual o Rambo, enfim. Né? Mas esses são esses esquizofrênicos da sociedade, né? Pessoas que podem eventualmente fazer isso. O ser humano pode tudo. Então, essa possibilidade existe, mas não é culpa nem do Stallone. Mas aí, quando era só esse tipo de filme, violento, depois os filmes de guerra, violento do cinema americano nos anos 70 e 80, e aí acabou criando um perfil muito negativo para o cinema e acabou gerindo e somando para a decadência do próprio espaço físico. As pessoas quebrar hoje, a coisa que eu mais odeio é jovem, adolescente gritando, gangue, brigando, fazendo zoação no cinema. Mas era assim que a gente era. Muita gente era assim. Fazia uma anarquia infernal no cinema. Os lanterninhas eram os anjos, né? Os caras penavam para colocar ordem nos recintos. Era o caos, assim, sempre. Depois foi domesticando aos poucos. E, logicamente, esses espaços de hoje são bastante domesticados. Mas aí ele tem a permissão do celular, a permissão da pipoca, a permissão dessa coisa que acaba que é pior, né, do que se fosse só uma manifestação. Que era o que a gente fazia, era manifestação. Né? Se os filmes eram de guerra, a gente trabalhava também, simbolicamente. Era vivencial demais o cinema. Então isso tem, isso é um pouco a minha experiência. Cada um depois pode falar das dele, mas é infindável. Eu entrevistei um monte de pessoas contando histórias para ouvir, principalmente os donos de cinema, os casos mais típicos de várias salas. Então existia de tudo nesse espaço. Então eu detecto lá, pelo histórico do meu trabalho, uma primeira decadência já na coisa indo para o bairro. Então ele veio centrado até os anos, até a Segunda Guerra, 45. Depois de 1945, quase todos depois vocês podem falar de onde vieram os bairros, onde moraram e qual cinema tinha perto, mas
Depois de 45 até 70, todos os bairros de Belo Horizonte tiveram salas de cinema. E alguns mais de 1, 2, 3 salas de cinema. E aí trouxe uma proximidade e depois trouxe uma dificuldade não se mantinha, né? Tinha que repassar filmes, tinha que ficar muito tempo em cartaz. Então eu, em primeiro lugar, quando eu cheguei aqui, eu morei, era no Caiçara, minha mãe mora até hoje, mas os cinemas mais próximos da gente era o Pedro II, bem lá embaixo, perto da Catalão, e depois o São Carlos e o Padre Eustáquio. Então a gente atravessava a pé para ir nesses cinemas. O primeiro filme, eu lembro esse dia, eu vi o trailer ontem, vai passar 30, 40 anos depois do primeiro filme que eu vi desse cinema, o Cine São Carlos, que é logo ali na revista Padre Eustáquio 38, primeiro quarteirão ali, à esquerda, o Cine São Carlos, e esse cinema era genial, que ele passava filmes de aventura, né? E é esse filme que vai entrar aí, Percy Jackson e o Velocino de Ouro, lá passou, Jazão e o Véu contra o Véu de Ouro, uma refilmagem dessa coisa 30 anos depois. É impressionante como era para as crianças daquela época. E a gente tinha as matinês. A gente entrava no cinema, e às vezes os cinemas tinham 10 horas da manhã a sessão, meio-dia, 2 horas da tarde. Hoje, quando tem 2 horas, é muito tempo. Então o cinema ficava aberto o tempo todo. A gente estava no cinema, naquele espaço o tempo todo. Então a gente tinha uma vivência. E foi a época que eu começava a andar e procurar as salas. Eu tive uma experiência de sair mapeando, vendo, procurava. Eu lembro, tempo depois, quando eu fui a primeira vez no Cine Verde também, não existe mais, que era 3 dias de viagem, que era o Cine Pedro I lá no Venda Nova, que não tem mais, que era praticamente atravessar a cidade para ir. Era muito longe, Venda Nova, no Barreiro tinha cinema, e era longe pegar o Barreiro, era quase 3 dias de viagem para chegar no Barreiro para ver o filme. Era muito engraçado, porque às vezes a gente tinha que assistir, ficar assistindo o filme 2 vezes, que é impressionante isso como pode hoje. Eu cansei de assistir 2, 3 sessões direto no cinema. A gente entrava no cinema, não tinha que sair, você podia ficar, pagar a sessão das 2 horas da tarde. Você assistia 10 vezes, cansei Grease, eu assistia direto no cinema. Senão tinha hoje, o cara não deixa você nem acaba, o filho está te empurrando para sair da sala. É engraçado isso, né? É uma coisa que mudou totalmente. Você podia ficar na sala, assim, assistir filme, né? Permanecer no espaço e assistir o filme de novo, né? Você podia sair, comprar, ir no banheiro, voltar para a sala. Você pagou o ingresso. O ingresso valia praticamente um dia, né? É uma coisa muito engraçada. Hoje, se você sair do cinema, você fica perigoso, podia obrigar você a comprar de novo outro ingresso para você voltar, né? É assim, enfim, né? Essas experiências todas eu relato no livro. Como eu disse, se quiser depois oficialmente aí, eu mando, o livro está digitalizado em PDF, eu mando para quem quiser, ele não existe mais, enquanto fazer, está valendo, é um trabalho que eu fiz com essa ideia de fazer um inventário mesmo de tudo durante 100 anos, então o objetivo era contar essa experiência, mas principalmente fazer a pesquisa histórica com as salas, aonde era, quantos lugares tinha, e isso era muito bom, né? Então o Candelária, por exemplo, que tinha 2.000 lugares como o Paládio, era um dos maiores cinemas com espaço físico, né? Era impressionante. O Candelária, quando entrou em decadência na praça ali, da Raul Soares, né, era uma tristeza, porque era um lugar que ficou, era muito grande, que originalmente foi o primeiro cinema a passar, desde 52, quando foi inaugurado, a passar toda uma produção do cinema mexicano, que a gente não via. Por isso era Candelária. Era em homenagem à grande atriz da época, Maria Candelária, do cinema mexicano, e que inaugurou o cinema. E trouxe para Belo Horizonte, principalmente, porque trouxe para o Brasil, existem Candelárias no Brasil afora, com o objetivo de passar uma produção do chamado melodrama do cinema mexicano, que é a base, pasme, da televisão. Tudo que tem na televisão, principalmente na Globo, nas novelas, nasceu e veio do cinema mexicano dos anos 50 e depois do cinema argentino dos anos 60, depois do cinema cubano dos anos 70. E aí a televisão incorporou esses 3 países e criou a telenovela. Para quem não sabe, a origem da telenovela cubana, as primeiras, Glória, Magarã, durante
durante anos a grande autora das novelas aqui mexicanas, porque era um típico de melodrama, não é do brasileiro. E a novela passou a ser porta-voz do brasileiro. O melodrama é mexicano, é argentino, esses países são mais, esses lugares são mais passionais do que a gente. Mais, né? Melodrama no sentido da emoção à flor da pele. E criou-se esse subgênero, que é a novela melodramático. E aí a novela reinou na humanidade, porque as pessoas gostam disso, né? De ver novela, a emoção à flor da pele. Então essas coisas são bom tipo. Então era esse veio do cinema. Léo, que fez muitos filmes melodramas no cinema mexicano nos anos 40 e 50, falava nisso, era o lado que ele mesmo, sendo espanhol, ele fez no México, ele não conseguia sair, não conseguia deixar de ser passional. Então é um grande cineasta passional e acabou fazendo muitos filmes com essa ideia, que também vai influenciar o cinema americano dos anos 50. E depois vai influenciar o chamado telecine, né? Telefilme do cinema americano nos anos 60, que é quando os estúdios entram em decadência e passam a fazer filmes para televisão lá, americana já nos anos 60, e é o modelo que até hoje está aí nas TVs a cabo brasileiras, né? No Brasil, as TVs a cabo fechadas com esse projeto de fazer filmes para televisão, que também nasceu a partir da decadência dos estúdios norte-americanos, quando eles não conseguiam mais, nos anos 60, final dos anos 50, manter uma produção só na sala de cinema. A televisão era emergente lá já há bastante tempo, eles capitalizaram tudo lá. Infelizmente a nossa televisão chegou um pouco mais tarde, a ideia da nossa televisão como novela a partir de 65 a Globo, né? Tem antes desde os anos 60, mas a Globo é que uniformizou, monopolizou essa coisa. Tá bom? Acabou o tempo? O tempo é sempre uma abstração. Está muito boa a palestra, mas temos 5 minutinhos para fechar essa de iniciar um debate. Não, pois é. O tempo é sempre uma abstração. Deixa eu só dar um informativo, gente, né? O projeto Audiovisual Debate começou com essa palestra e a gente já tem aí outras marcadas em programação do semestre. Né? A próxima será, para além do cinema, uma genealogia do movimento cinepolista de Belo Horizonte, palestrante Giovanni Moreira Chaves, será no dia 3 de setembro, às 19 horas. E eu peço para que o pessoal entregue os formulários de pesquisa preenchidos, isso é um detalhe muito importante para a gente dar continuidade para esse projeto. E, enfim, serão entregues e distribuídos certificados após o final do debate. Peço, cara, se você possa aí conferir, e a gente abre aí para o pessoal conversar. Claro que a gente já está na informalidade, na verdade já é conhecimento demais, e a gente vai caminhando aí, já tem uma meia hora. Não, pois é, então pode abrir aí, é isso, estou aberto aí para qualquer pessoa, mas gostaria mais de ouvir um pouco isso, né? Quem quiser falar ou perguntar, e falar da onde, de que lugar veio aí, que já viu dessa, a época que lembra, que ouviu falar, que mesmo jovem é engraçado, nas casas era muito comum. E as mães se divertem, né? Mães e avós se divertem para humilhar todos os jovens. Vocês literalmente não sabem nada de cinema. Não adianta. Quem é essa geração shopping center sem chance? Vocês não vivenciaram a experiência cinematográfica em sala de cinema. E aí, mesmo com esses que existem por aí, próximos das artes, quem vivenciou a partir da década de 90 para cá, mas é totalmente diferente. E a gente vai combinar aí com a palestra seguinte, que é exatamente essa experiência de cinema, quem viu filmes desse espaço, às vezes com o próprio Humberto Mauro, era bem essa tradição cinematográfica, então era sofrido, porque às vezes o filme era 16 minutos, interrompia a cada hora para trocar o rolo, e quando as pessoas não sabiam, isso é engraçado no cinema, que aí parava o filme, eu xingava, achava que o filme tinha arrebentado, porque o filme parava para trocar o rolo. Super 8, quando passava, que era raro aqui um pouco, né? Mas aqui a gente passou muito, a gente passava Super 8 no cinema, passava Super 8 projetando na tela. Então ficava aquele quadrinho tudo fosco lá, e somente os coloridos, não dava para ver nada, e tudo fora de foco, porque você tinha que fazer o foco manual. E é uma experiência, ou seja, aí eu vejo que vocês têm material lá e tal, quando você vê, você descobre isso hoje, né? Aqui teve um movimento importantíssimo aqui nessa linha do cinema, o
VHS, que é quando o cinema estava entrando na coisa do digital, meia hora antes teve os vídeos VHS, que vocês também têm lá, eu doei, VHS era uma sumidade, você vê um filme em VHS, e a gente também passava VHS no cinema. Bom, aberto aí, não sei, vai precisar de falar, identificar para vocês, se quiserem. Acho que seria só para interessante formalidade registrar, né? Meu nome é João José, em relação ao VHS, simplesmente a conservação.